Exaltado e engrandecido seja o nosso Redentor Jesus Cristo. Abramos o texto sagrado, meus irmãos, continuando a nossa sequência na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Nós temos persistido num tema que vem nos acompanhando desde o capítulo 2. Uma verdade bíblica em que Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador das nossas vidas. Oremos mais uma vez. Pai de misericórdia e graça, Senhor soberano, com coração contrito e ao mesmo tempo agradecido, nos prostramos diante do Senhor nesta hora, rogando-te, ó Deus, que dê-nos a porção que nossa alma carece, Senhor. Assim como nossos corpos carecem dos nutrientes diários para a sua vida salutar, para a sua saúde, até para a sua sobrevivência, nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Nossa alma anseia em ouvir a Tua voz. É a Tua alma, a Tua palavra, Senhor, que alimenta a nossa alma. É aquilo que vem da Tua boca que nutre, Senhor, o nosso espírito. Fala conosco nesta hora, Senhor, por amor do Teu nome, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, tornando-nos amigos do Senhor, tornando-nos família do Senhor, tornando-nos a Sua própria noiva. Por isso, Senhor, despende sobre nós porções do Teu Espírito aumentadas, que Ele permitas que compreendamos, dando-nos discernimento da Tua palavra, Senhor, e que ela não volte vazia, sem que produza em nós as transformações, as confrontações, as conversões e tudo o que for necessário para que a nossa vida seja uma vida digna da vocação a que nós fomos chamados. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Da semana passada, Colossenses 3, do versículo 5 ao 11. Antes, porém, alguns lembretes para nós. Algumas semanas atrás, com base nesse mesmo tema, nesta mesma verdade, de que Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador, foi o recurso que o apóstolo Paulo se utiliza para alimentar aquela igreja e protegê-la contra as vãs filosofias, contra os falsos ensinos. E assim nós percorremos o capítulo 2 todo, entendendo que esta premissa, que esta verdade é que é capaz de confrontar aqueles adversários e aquelas adversidades, de proteger e sustentar a igreja mediante aqueles riscos que a igreja corria. Nós vimos, a partir do capítulo 3, que essa mesma verdade é recurso a favor daquela igreja, para que a fé dele seja consistente, ou a vida dele seja consistente com a fé. Nós vimos isso nos 4 primeiros versículos aí de Colossenses 3. Na semana passada, vimos que esta mesma premissa que está ali projetada também é instrumento para favorecer a igreja, para fazer morrer a sua natureza terrena. Esse foi o nosso tema da semana passada e é o tema de hoje, quando voltar a luz ali.
por descuido da minha parte. O versículo 11 ficou sem eu praticamente falar nada dele. Leamos o texto novamente a partir do versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O 7. Ora, essas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivíeis nelas. agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E o verso 10. Entrar no objeto da nossa exposição. Só que para adentrarmos nesse versículo 11, eu preciso reforçar aquilo que nós ouvimos na semana passada. No trato desses vícios que são aqui mencionados, ira, etc, etc, no trato desses vícios, a diferença entre o crente e o não crente é que fora de Cristo, distante desta verdade que é ali repetida várias vezes como nosso tema, longe de Cristo ou fora de Cristo, e a plenitude da graça concedida pelo seu Espírito, não há nenhum poder em todo o universo que possa fazer com que alguém possa vencê-los. Cristo, somente Ele concede esse poder. Não há empenho humano, não há ciência humana, não há esforço humano capaz de livrar alguém daquilo que está arraigado no seu coração, de livrá-lo da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, da mentira e de tudo mais que está aqui listado. Ele pode mudar o cenário, mudar seus relacionamentos, mudar de cidade, tentar mudar o seu ambiente. Ele não vai conseguir mudar o seu próprio coração. O Senhor, no profeta Jeremias, ele vai fazer uma alusão muito interessante. Através do profeta: pode o leopardo mudar as manchas da sua pele? Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Assim são vocês. Não podem fazer o bem acostumados a fazer o mal. Então, a grande diferença não são as vestes de vocês, não é nem a maneira com que vocês se cumprimentam. O que distingue um do outro, o que é do que não é aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, porque qualquer um que esteja fora de Cristo, fora da plenitude da graça que Ele concede pelo seu Espírito, jamais encontrará meios de uma mudança do seu coração. E Paulo está dizendo aqui que se vocês morreram para a sua natureza terrena, vocês então precisam viver de forma consistente com ela. E essa maneira consistente só é possível se de fato Cristo for o único na vida de vocês. O verdadeiro crente possui santidade diante de Deus, seu status, mas apesar disso precisa cultivá-la. Eu sou santo, sou separado pelo Senhor, sou noivo do Cordeiro, sou de propriedade exclusiva dele, mas enquanto estiver nessa vida, ainda preciso cultivar essa santidade. Preciso exercitar-me espiritualmente, para que essa santidade que é no meu status, o seja também na minha condição e na minha vida diária. E aí o apóstolo Paulo emenda no versículo 11, sem ponto, é só um ponto e vírgula, em diante, repetindo.
Ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aí o verso 11, vamos juntos. No qual... Nos primórdios da igreja, nos primórdios da nação ou da história americana, muitos homens honrados consideravam que aqueles desbravadores, precursores daquela nação, eram tão distintos e diferenciados que eles deveriam ser os representantes de Deus neste mundo. Que eles tinham sido destinados a governar o mundo, e que a forma daquela colonização, a forma de governo e, enfim, e tudo mais que lhes era próprio, era padrão para ser aplicado no mundo inteiro. Independente do nazismo, há um hino alemão que quando eu vi essa citação, eu tive que ir lá no tradutor para traduzir, porque não estava traduzido lá. Existem alemães, crentes, que colocam toda a emoção ao cantar Alemanha, Alemanha acima de tudo. E não tem nada a ver com o nazismo, é só nacionalismo mesmo. Para não parecer que tem alguma coisa, um bairrismo apenas entre os alemães, os holandeses, muitos deles crentes também, existem que há um pacto especial, abre aspas, entre Deus e os Países Baixos, ou seja, a Holanda. Para nós não irmos muito longe, há uma máxima no Brasil em que muitos já devem ter dito ou falado: Deus é brasileiro, como se de alguma forma a etnia de algum povo, por melhor que ele seja, possa fazer com que haja alguma distinção entre esse povo ou o seu próprio povo e outros povos. Existe uma boa quantidade de evangélicos, de irmãos em Cristo, que têm a certeza, ainda na presente era, que há uma acepção de pessoas devido à sua nacionalidade, e que a sua nacionalidade tem algum valor diante de Deus. Tudo isso apesar de textos como esse de Colossenses 3:11 e de outros tantos, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão. Não é essa a distinção entre vocês, procure outra, não é essa. E ainda esse povo evangélico acredita em que o povo judeu ou Jerusalém um dia governará o mundo inteiro, e que eles são um povo diferenciado dos demais. Existem aqueles que consideram que há uma superioridade só porque é homem em relação às mulheres. Paulo não tem a intenção aqui de negar as distinções. Paulo mesmo, escrevendo aos Coríntios e tantas outras vezes e outras cartas, fala que o corpo de Cristo é composto por muitos membros. Então há dons distintos, cada um conforme o dom que recebeu. Há diferenças, não de status, não de essência, de funções sim, de cultura sim, mas de essência não. Para o apóstolo Paulo, as transformações ou a transformação que os crentes de Colossos passaram, como nós já vimos, mortos para os rudimentos do mundo, despojaram-se das velhas práticas pecaminosas, revestiram-se do novo homem. Essa vida transformada não depende de nenhum desses aspectos. O primeiro deles, ético, religioso. Não é isso que vocês têm que se apegar. No início do versículo 11 ele diz: no qual não pode haver grego, etnia, nem judeu, etnia,
Agora ele menciona aspectos religiosos: circuncisão nem incircuncisão. Isso significa, meus irmãos, que não há argumento diante de Deus sobre nossa etnia, não há argumento diante de Deus sobre a nossa religiosidade que de alguma forma autentique uma vida consagrada diante de Deus. Ou andamos em santidade e assim demonstramos que ressuscitamos com Cristo, ou marchamos enganados pelo caminho largo. Nenhum preceito ético, nenhum preceito religioso, nada poderia favorecê-los. Para eles estarem protegidos do canto da sereia, ou das falas dos falsos profetas, que poderiam parecer doce aos seus próprios ouvidos, eles precisariam entender que os argumentos, por exemplo, de circuncisão, ou de não comer isso, de se abster daquilo, e dos demais preceitos, não teria nenhuma valia diante do Senhor. O próprio apóstolo Paulo vai reforçar isso em outra carta da prisão, na carta aos Filipenses. Ele vai dizer o seguinte sobre si mesmo: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, e aqui ele vai transitar entre questões religiosas e questões étnicas, e vai dizer que nada disso diante do Senhor tem alguma valia, e nós veremos o que de fato tem. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Nenhum preceito étnico, nenhum preceito religioso. E também, segundo o que ele aponta aqui no mesmo versículo 11, nenhum preceito cultural também poderia favorecê-los, que é o segundo pontinho ali. Nesse mesmo versículo 11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão. Agora, duas expressões: bárbaro, cita. Apesar de parecer que ele está se referindo à nacionalidade, não é. Ele está aqui se referindo a incultos, indoutos, não sábios. Há um contraste aqui, de certa forma inferindo, porque as duas expressões, elas são até que sinônimas, o bárbaro e o cita, como nós vamos ver daqui a pouco. O bárbaro já era tido como alguém inculto e indouto, e o cita era o bárbaro potencializado. O cita ainda era mais inculto do que o bárbaro, era mais indouto do que o bárbaro, era, enfim, mais bárbaro do que o bárbaro. Paulo está querendo dizer que o conhecimento, entre aspas, que aquela filosofia que estava se arraigando entre eles, não tem nenhum valor para criar no coração do homem uma transformação, ou para criar no coração do homem um homem novo. Mas era em tais pretensões humanas que os falsos mestres, os falsos e perturbadores da igreja colossense colocavam
a sua ênfase. Eu me lembro aqui, por exemplo, de que havia na igreja de Corinto alguns que não se diziam seguidores de Paulo, que não atentavam para os seus ensinos, porque não consideravam ele tão próximo de Cristo quanto Cefas. Por outro lado, havia outros que não se importava com Cefas e seus ensinos, porque não considerava Cefas, ou seja, Pedro, tão culto quanto quanto Paulo. O conhecimento e a filosofia, o diploma, não tem valia nenhuma diante do Senhor. No texto que eu mencionei agora há pouco, de Paulo aos Filipenses, ele vai mencionar que ele possuía isso, ele possuía credenciais de diplomas, de estudos, credenciamento do Sinédrio, dos fariseus, que o habilitavam a ser respeitado como religioso. Mas ele está dizendo aqui que nada disso tem valia diante dos critérios que o Senhor usa para poder avaliá-lo. Da mesma forma, nenhum preceito social poderia favorecê-los. Quando aí no versículo 11, ele vai, na continuação, ele vai dizer, além de não poder haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, aí ele vai dizer escravo e livre. Ele está falando que é um aspecto social. É como se o apóstolo Paulo dissesse aqui: ó Colossenses, não menosprezeis os pobres, não menosprezeis os escravos, não menosprezeis o de pequena reputação, ou de vida menos favorecida. Isso vai ficar muito claro para nós quando ele escreve a carta a Filemon, que ele escreve na mesma ocasião, e é o mesmo portador que leva as duas cartas, porque Filemon era membro dessa igreja de Colossenses, e Onésimo era um escravo dele que tinha fugido e agora estava voltando. É por isso que ele vai dizer para Filemon receber ou aceitai Onésimo como seu igual, como seu irmão em Cristo, apesar de ser uma pessoa que lhe era serva. No que se refere a Deus, meus irmãos, o padrão de santidade não tem nada a ver com riqueza ou pobreza. Os critérios que Deus usa para nos avaliar não tem nada a ver com a nossa nacionalidade, não tem nada a ver com a nossa tradição religiosa, não tem nada a ver com a fé dos nossos antepassados. É por isso que eu vou agora já para a aplicação, e é onde eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nesse versículo. Farei 3 aplicações. Ela não está projetada ali, mas pode manter esses elementos porque eles serão repetidos. Primeira aplicação para nós: não há nada que pode ser apresentado em favor da igreja no que se refere a valores humanos diante de Deus. Não há argumento que nós apresentemos ao Senhor, não há obra, não há sacrifício, não há empenho, não há zelo, não há folha corrida, não há valor da sua oferta. Você pode dar o seu próprio amor o seu próprio corpo para ser queimado, você pode doar todos os seus bens, você pode fazer todos os sacrifícios, todas as vigílias, todos os jejuns. Nada é capaz de alcançar o favor do Senhor. Não adianta ser de linhagem da mais importante tradição religiosa, não importa ser da herança étnica mais consistente na sua fé, não importa falar que você é herdeiro dos reformados, que você é descendente de Calvino, que você é tataraneto de Lutero. Diante de Deus, nada disso tem nada, é valioso. Não adianta ter cultura e saber humanos, conhecimento humano, nem mesmo ter elevada posição social. Diante de Deus, isso não tem nenhum mérito em si.
que então tem valor para ele? O que realmente é levado em conta? Se a minha vida está alicerçada neste sólido fundamento que Cristo, o seu Filho unigênito, é para mim o excelso, o único e todo suficiente Salvador. Não me guio por tradição, não me guio por herança familiar, não me guio por herança histórica da minha religião. Algumas vezes isso pode ser até empecilho. O que realmente conta diante do Senhor, em meu favor, em favor da igreja, é isso. É por isso que Paulo, depois de dizer que esses irmãos precisam viver em santidade, que é isso que importa para o Senhor. E viver em santidade só é possível se Cristo for o fundamento da vida de vocês, se Ele for quem rege a vida de vocês. Você faz isso ou faz aquilo para agradar quem? Muitas pessoas vivem como escravizadas para fazer e agradar os outros, em detrimento de agradar o Senhor. Muitos de nós têm prioridades invertidas, valores que são corrompidos, porque o nosso propósito muitas vezes é agradar pessoas, ao invés de agradar o Senhor, ou às vezes agradar o meu próprio coração. Então, repetindo, não há nada que pode ser apresentado em favor da igreja no que se refere aos valores humanos diante de Deus. Uma segunda aplicação para nós: também não há distinção de essência entre etnias, não há distinção de essência entre as religiões, não há distinção de essência entre aspectos culturais e sociais. Absolutamente ninguém pode se sentir superior aos outros, e não há nenhuma religião que salva ninguém, não há nenhuma etnia que salva ninguém, não há nenhuma ostentação cultural ou social que salva alguém. Somos todos, enquanto seres humanos, nascidos depois da queda de Adão, descendentes de Adão, marcados pelo pecado, herdeiros do pecado, todos, os escravos, os livres, os ricos, os pobres, os homens, as mulheres, os cultos e os não cultos, todos estamos debaixo do pecado. Os que se distinguem diante de Deus são aqueles que vivem alicerçados neste sólido fundamento. O que pode nos distinguir é se Cristo de fato é o Senhor da minha vida, se Ele é quem rege a minha vida, e não importam as circunstâncias. Como eu falei anteriormente no início do sermão, não há nada fora de Cristo, fora da graça de Cristo, através do seu Espírito, que pode diferenciar-nos de todos os seres humanos. Meus irmãos, Cristo disse que naqueles dias muitos religiosos graúdos dirão: Senhor, Senhor, e eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Terceira aplicação para nós, no qual não pode haver grego nem judeu, ou seja, não vem com esses argumentos para o Senhor, porque isso não vai contar. Foi a primeira aplicação. A segunda: não ache que por conta da sua tradição, da sua herança, ou de algum benefício, alguma distinção humana, isso tem alguma valia diante do Senhor. E essa é a terceira aplicação para nós. Mesmo que um homem for cita, e aí eu precisei pesquisar, nós temos poucos textos bíblicos que citam os cita. Fui pesquisar na história da igreja. Eles eram tidos como cruéis ao extremo. Eles eram guerreiros nômades e selvagens das estepes do norte.
invadiram países do crescente fértil lá na Mesopotâmia, inclusive a Palestina. Rechaçaram cidades, deixando rastro de medo e horror. E aqui eu cito alguns historiadores da igreja e até pais da igreja. Heródoto, vai sair. Heródoto. Falei certo ou não? É isso. Ele diz, abre aspas, falando do Cita. E eu vou ter o nome dele duas vezes aqui, mas vou falar só uma. Invadiram a Ásia após terem expulsado os cimérios da Europa e se fizeram mestres de toda a Ásia. De lá marcharam contra o Egito, e quando se encontraram naquela parte da Síria, que é chamada na época, já na região ali da Palestina, Psamético, rei do Egito, foi ao seu encontro, e com presentes e orações os persuadiu a não irem mais longe, com medo deles descerem até o Egito. Eles governaram a Ásia por 28 anos, e toda a terra sofreu por causa de sua violência e sua arrogância. Ele continua: eles bebiam o sangue do primeiro inimigo morto na batalha, e faziam guardanapos dos escalpos e recipientes de beber com os crânios dos mortos. Eles tinham os hábitos mais imundos e nunca se lavavam em água. Isso tudo está entre aspas. Um dos pais da igreja, Tertuliano, disse, Marcião, fazendo referência a esse povo, porque eles viraram sinônimos de barbaridade. Marcião, que era um herege da igreja, então Tertuliano disse desse herege, Marcião nasceu lá, mais imundo do que qualquer cita. Então, para você ofender alguém, você chamava de cita. Flávio Joséfo, um historiador judeu, disse o seguinte: os citas se deleitaram em matar as pessoas e são um pouquinho melhor do que as bestas selvagens. Então, nessa nossa terceira aplicação, quando Paulo diz, no qual não pode haver grego nem judeu, ele não está falando só que não pode haver valor nessas coisas. Ele diz uma coisa muito importante para nós. Não importa circuncisão nem circuncisão. Não importa se é bárbaro, se é cita, se é escravo ou se é livre. Mesmo se o homem for cita, isso não o impede dele se tornar um novo homem em Cristo. Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E aí eu vou citar novamente um pai da igreja, Justino o Marte. Ele coloca essa questão de maneira muito enfática quando diz: mas, embora um homem seja cita ou persa, se tiver o conhecimento de Deus e do seu Cristo, e guardar os seus preceitos justos e eternos, ele é circuncidado com a circuncisão boa e benéfica, e é um amigo de Deus, e Deus se regozija nas suas dádivas e ofertas. Para o Senhor não importa, ele pode ser o pior dos gregos, o pior dos judeus, um incircunciso qualquer, ele pode ser o pior dos bárbaros, ele pode ser um cita, ele pode ser um escravo. Você precisa entender que ele pode ter sido o pior malfeitor dos seus dias, ele pode ser um sinônimo de maldade e maledicência, ele pode ser sinônimo de inimigo de Cristo. Ainda assim há esperança para ele em Cristo Jesus. Quero concluir brevemente dizendo que o apóstolo Paulo conclui aqui o seu parágrafo com uma frase depois do ponto e vírgula, quando ele diz aí no final do versículo 11: porém Cristo é tudo e em todos. Ele quer dizer
Em outras palavras, que o tema que nós vimos esses domingos todos, de que Cristo, repetindo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador, é o que de fato importa. É isso que importa. É isso que se leva em conta na perspectiva do Senhor. Seu Espírito mediador do Cristo, habitando em todos os que creem, sejam de quaisquer descendências, qualquer religião, até então, de culturas e condição social, não importa. Quando o Espírito de Cristo, o nosso mediador diante do Pai, habita em nós, garante uma nova criação, um novo nascimento, um novo homem que está sendo renovado para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Desta forma, o propósito de Paulo, o próprio tema de Paulo que a gente vem perseguindo até aqui, culmina nesta passagem. O que de fato importa em nossa vida é se nós somos regidos por Cristo, ou se somos regidos por nossas vontades. Se nossa fé é fundamentada em Cristo, ou se é fundamentada nos preceitos do senso comum. Se a nossa vida é edificada sobre o sólido fundamento da palavra, que é o próprio Cristo, ou se a nossa vida é edificada sobre os nossos pensamentos momentâneos, corriqueiros e volúveis. Quando nosso Senhor encerra o Sermão do Monte, que resume ali todo o seu preceito, todos os princípios que diferenciam o integrante do reino daquele que não é integrante do reino, ele disse: daquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E essa casa, não obstante soprarem os ventos com ímpeto contra aquela casa, caírem as tempestades, os temporais contra ela, ela não ruiu, porque foi edificada sobre a rocha. Eu preciso, depois de semanas ouvindo esta afirmação, que alguns de nós já decorou, ainda que a gente inverta a ordem, nós já ouvimos isso aqui muitas vezes, nestas semanas e ao longo da nossa caminhada cristã. Será que Cristo de fato é o fundamento que norteia a nossa fé, que alimenta a nossa fé, que regula a nossa vida? Ou o que regula a nossa vida é o agradar às pessoas? O que de fato norteia a minha vida, o que de fato domina sobre a minha vida, quem de fato é o Senhor, o único sobre a minha vida? Eu penso, meus amados irmãos, que muitas vezes nós incorremos no erro de tentar parecer cristãos das maneiras não apropriadas. É aquelas que de fato são apropriadas, que nos diferenciam e nos distinguem de fato como cristãos, parecidos com Ele, vivendo como Ele. Essas tenho a impressão de que nós não damos tanta importância e achamos que em algum momento essa equação pode dar um resultado positivo. Vivendo de maneira espaçosa, não posso ter outro destino senão um chão do pecado e do inferno. Quanto o caminho estreito nos conduz para a vida eterna e para a salvação. Ou Jesus Cristo de fato é o excelso, sublime, soberano. Tem uma canção, eu não vou cantar, é óbvio, mas deve ter uns 30 anos ou um pouco mais, que diz: Jesus Cristo mudou meu viver. Alguns aí mais antigos devem se lembrar. Quantos de nós pode de fato, de sã consciência, avaliando o seu dia a dia, sua conduta,
pode cantar com sinceridade que Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu não estou menosprezando o que Ele fez. Eu estou querendo desafiar-nos a que a nossa vida diária, a nossa conduta seja consistente com a fé que proclamamos. Que a nossa condição de avanço na santidade seja consistente com a salvação já operada por Cristo, a santidade que Ele já conquistou para nós na cruz. Não posso viver desalinhado daquilo que Ele já operou na minha vida, com a minha vida no dia a dia. É por isso que eu preciso clamar por misericórdia, clamar por arrependimento, clamar para que Ele me dê um coração sensível às vezes que eu o entristecer. Eu precisaria sentir dores, no mínimo incômodos, não por causa das circunstâncias, porque via de regra o que nos incomoda são as circunstâncias. As circunstâncias nos incomodam. A condição social, financeira nos incomoda, porque isso é o que me sustenta muitas vezes. A ameaça de perder o emprego já rouba a minha paz, mas a minha paz não pode estar sustentada nisso, porque a minha paz não depende disso, porque isso não é o relevante. Eu já lembrei de um outro cântico que diz: esta paz que eu tenho em minha alma não é porque tudo me vai bem, esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ou sirvo ao meu Senhor. E aí no refrão vai dizer: eu não me guio por vistas. Mas muitos de nós se guiam por vistas, quando nós deveríamos ser seguidos pela fé genuína em Cristo. É isso que deveria de fato me incomodar, se por acaso eu resvalei o pé, se eu me afastei um pouquinho de Cristo. Isso que deveria ser relevante para a minha vida. Que Cristo de fato seja o único na sua vida. Não se prostitua com os ídolos do seu coração, com os desejos do seu coração. Que o Senhor permita que nós tenhamos um nozinho na garganta, aquela tristeza, às vezes que nós trocarmos o direito de primogenitura, a herança da fé, a companhia de Cristo, por causa de um prato de lentilhas. E muitos têm feito isso, substituído a primazia de Cristo por um prato de ensopado de lentilhas. Que o Senhor nos abençoe. Jesus Cristo muda o nosso viver. Me lembrei aqui, antes de orarmos, de que certa ocasião vi uma gravura, um desenho, um silk numa camisa, e estava lá um personagem do Maurício de Souza, aquele que não gosta de tomar banho, o Cascão, que se tiver nuvem ele não sai com medo de tomar chuva. E no desenho animado o rosto dele é todo riscadinho assim, para demonstrar sua sujeira, sua imundície. E eu penso que algumas vezes eu vi quadrinhos em que tinha até mosca em cima dele. Eu não sei se em todos, mas algum eu já vi. Mas na gravura dessa camisa, o tal do Cascão estava numa banheira de espuma, saía até aquelas bolhas coloridinhas. A bochecha dele não estava riscada de sujeira, estava com um brilhozinho demonstrando ali limpeza. Ele estava com aquele escovão, escovando as suas costas, e embaixo estava escrito: Jesus Cristo mudou o meu viver. Que assim seja o nosso coração transformado. Não se acomode mais com as suas mentirinhas. Não se acomode com as suas irazinhas perversas. Não se acomode mais com as suas maledicênciazinhas contra os irmãos. Não se acomode mais nas suas condutas perversinhas, suas amarguras que corroem seu coração, ervas daninhas que corroem a sua espiritualidade. De fato, se dispa do velho homem e se revista do novo homem. Recorra a Jesus Cristo, porque o dia que Cristo começar a governar cada vez mais sua vida e seu coração, essas coisas não serão tão difíceis mais.